Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravirbhava Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantaya Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abhaya Abhayatmani Burishta Om Shrom. Continuando no Evangelho Essênio da Paz, então Jesus estava a falar que em troca de toda a tentação que Satanás disponibiliza, poder, fama, vida dissoluta, etc., o que falámos anteriormente, né? Ele cobra um preço muito alto. Ele cobra todos os presentes que a mãe terrena deu ao Filho do Homem, né? Então, tira-lhes o alento, o sangue, os ossos, a carne, as vísceras, os olhos e os ouvidos. E o alento do Filho do Homem torna-se curto e abafado, doloroso e fétido, como o bafo dos animais impuros. E o seu sangue torna-se grosso e mal cheiroso, como a água do pântano. Coagula-se e escurece como a noite da morte. E seus ossos endurecem e ficam nudosos. Dissolvem-se por dentro e quebram-se em pedaços, como a pedra que cai sobre a rocha. E a sua carne torna-se gorda e aquosa, apodrece e putrefaz-se, com feridas e tumores que são uma abominação. E as suas vísceras se enchem de imundícies execráveis, com correntes de deteriorização que escoam lentamente. E multidões de vermes abomináveis ali habitam. E os seus olhos embaçam até que a noite escura os amortalhe, e os seus ouvidos ficam tapados, como o silêncio da sepultura. E por derradeiro, o filho pecador do homem perde a vida, pois não cumpriu as leis da sua mãe e acrescentou pecado a pecado. Em consequência disso, são-lhe tirados todos os dons da mãe terrena. O alento, o sangue, os ossos, carne, vísceras, olhos e ouvidos, e depois de tudo mais, a vida com que a mãe lhe coroou o corpo. Uma descrição, não é? Intensa das doenças, do fruto dos pecados contra o templo do corpo, não é? Já quando tem a ver com a conspurcação do templo do espírito, a coisa é muito pior do que isto, não é? Então, quando tudo isto vira ofensa a Deus e se dá a conspurcação dos corpos sutis, em que os demónios passam-os ao teu corpo, todo o tipo de imundícies muito maiores que essas descritas acontecem. Parasitas astrais cobrem os corpos, zonas podres nos corpos sutis, corpos energéticos, rios de podridão, escondem aí de zonas que nem imaginas. Pessoas são transformadas em portais por onde circulam demónios livremente para poder atacar, contaminar outras pessoas e que acessam diretamente os lugares mais densos e imundos, não é? Onde almas estão aprisionadas e estão sofrendo. Uma imundície que é comum, muito comum nos meios espirituais, só que não se vê, não é? Por fora, beleza física, jovialidade, charme, sofisticação, erudição e inteligência. Por dentro, aos níveis mais sutis, uma coisa, enfim. Sim, e a perca já não é da vida, é muito mais grave, não é? Deixas de viver, passas a ser a vida de outra coisa. Os seus gostos, a sua agenda e não a tua. Ou seja, o demónio passa a viver a tua vida e tu a viver a vida do demónio. Ou dos demónios. Segundo as suas agendas, e vais achar que é a tua, que são as tuas vontades e etc. Tem pessoas que nunca viveram a vida delas. Nunca. Foram escravizadas à nascença, ou até antes disso. Mas à nascença, e desde a nascença,
que foram violentadas de muitas formas, não é? Foram tomadas completamente e foram crescendo, sendo desviadas e a desenvolver uma personalidade, não é? Que passou a aceitar os comportamentos, as vivências impelidas pelos demónios como suas e a agenda deles como sua. E assim segue a vida, não é? E nunca chegaram a viver a sua vida. E isto é complicado, porque no renascimento espiritual, não é? Essa vai ser uma dificuldade. Bom, quando a pessoa vê realmente que tem demónios, porque uma coisa é saber que eles estão lá, outra coisa é tê-los revoltados. É muito diferente, não é? Então, quando a pessoa sabe que tem, quando não sabe, vai ter uma surpresa e aí fica desesperada mesmo para se livrar daquilo. Quando sabe, não há estranhamento. Então é meio que há algo que está naturalizado. Não só isso está naturalizado, como os comportamentos que têm afinidade com eles. Então, saindo dali, né? O trabalho de regeneração é muito importante e depois a continuidade para a frente também, para que haja uma transformação completa ao nível da personalidade. Pois a personalidade está toda, né, treinada para estar ao serviço, para fazer os caminhos que levam aos demónios ao alimento para eles. Perdão. E vale dizer, né, que são tomados desde a nascença, não têm nunca viveram uma vida própria e a sua luz está alimentando os demónios, aprisionada alimentando os demónios. Voltando ao Evangelho. E falta também, é importante também mencionar que não é só a vida, essa vida, mas morre esse corpo físico, no próximo nascimento continua a mesma coisa e continua e continua e continua. Mas se o Filho do Homem se arrepender dos seus pecados e os desfizer, está Jesus a explicar, e voltar para a mãe terrena e se cumprir as leis da sua mãe terrena e libertar-se das garras de Satanás, resistindo às suas tentações, a mãe terrena receberá de volta com amor o filho pecador e lhe mandará os seus anjos para servi-lo. Em verdade vos digo, quando o Filho do Homem resiste ao Satanás que o habita e não lhe faz a vontade, na mesma hora ali se encontram os anjos da mãe para servi-lo com todo o seu poder e livrá-lo totalmente do poder de Satanás. Isto é interpretado de muitas formas, não é? Mas isto é o processo de reconsagração do corpo. A expulsão dos demónios que estão ligados ao corpo por causa dos pecados em relação ao templo do corpo. Não é poesia, é uma coisa bem prática, num processo divino, sagrado, não é? Que teve aqui disponível já nos últimos 2000 anos e eu não sei se alguém usou, não é? Mas enfim, mas está aqui. Mas é óbvio, quem não tem noção olha para isto e faz uma outra interpretação. Mas não, isto são os passo a passos do renascimento, né, da reconsagração do templo do corpo. E as mesmas leis se aplicam também à reconsagração do templo do espírito, só que os processos são diferentes, são bem diferentes. Mas as lógicas e a forma como funciona é muito semelhante, os preceitos. Então aqui está a primeira chave, o ponto mais importante para cortar quaisquer direitos que os demónios possam ter sobre ti. O arrependimento. Portanto, o arrependimento, o redimir dos pecados ou ofensas. Não é só se arrepender, mas se redimir, se for possível ainda, óbvio, não é? Apenas Deus pode livrar dos demónios. Só o arrependimento profundo e sincero
pode cortar os direitos dos demónios. Porque só isso vai convencer a Deus, nada mais. Que estás mesmo arrependido. E Ele irá testar. Será visto no teu esforço, na tua dedicação durante o processo. E não é só isso, por exemplo, eu estou a fazer muita ênfase aqui nos demónios, porque isso é uma parte importante quando eles estão presentes, não é? Mas para que sejam removidos os pecados, para que Deus remova todos os teus pecados, Ele tem que ver que tu estás realmente profundamente arrependido, porque isso é a garantia que isso não vai ser jogado fora. Não é a completa garantia, mas ajuda, não é? Quando tens uma noção profunda, um arrependimento profundo, consegues chegar num tipo de aversão em relação a essas coisas. E aí tem mais garantias de não voltares para o mesmo. Para a remoção completa dos pecados vai por etapas, para que a conscientização profunda, para que possa nascer um realinhamento. Não é? Então, até agora tiveste a acumular pecados, pois estavas com um determinado alinhamento, caminhando sem saber para o famoso Satanás e os demónios e etc. Só há dois senhores, lembra-te? E se não serve exclusivamente a Deus, está servindo os outros. Não tem aqui meios termos. Servir a Deus significa cumprir o teu propósito de alma, o desenho que Deus fez para ti, a tua proposta de vida, que é aquilo que é o teu desenho de alma. Não estar a cumprir isso é estar a servir os demónios. Então, se durante o processo não há uma conscientização profunda para que possa nascer um realinhamento, não faz sentido nenhum. Então, é preciso entender que não é uma fórmula, existe o processo espiritual e existe a tua colocação nele. O trabalhares com estas ferramentas é onde vais mostrar a tua sinceridade, a tua persistência e o teu arrependimento. Não é? Tem um monte de ferramentas para utilizares que eu te vou dar, que te vai ajudar em muitas formas, mas é como tu usas isso que vai fazer a diferença. Elas sozinhas não fazem nada. Primeira, completa confissão a Deus de todos os pecados desde o nascimento. Começa por aqui. Todos os pecados. Não foram os primeiros pecados. Não se sabe quando é que foi, né? Porque muito disso também tem a ver com um monte de coisas. Tipo, se estás no caminho espiritual, é mais provável de pegares mais rápido. Porquê? Porque eles estão mais presentes, mais vigilantes aí. Por causa do que eu já expliquei, não é? Agora, se estás numa vida mundana, ou seja, já estás trabalhando para eles de alguma forma, não és nenhuma ameaça iminente, já fizeste muitos pecados e não foste invadido por demónios, então tu não sabes quando é que foi, como é que foi, porque é que foi. Que é tal história, deixar a porta aberta não quer dizer que alguém entre, mas pode entrar. Então, mas agora, para cortares os direitos, qualquer um desses pecados dá direito para eles. E existem coisas específicas que te ligam a eles, depois a gente vai falar mais na frente. Então, a lista deve ser o mais detalhada possível. E durante o trabalho, já deve começar antes, não é? E durante a limpeza profunda da reconsagração do templo do Espírito, vai estar muito focado nisto. E se estiveres a trabalhar com seriedade, tudo o que tu precisas vai ser trazido. Tudo o que é relevante para tu saberes. O que não for será apagado. Mas o que for relevante virá para ti. Então, sim, irei falar mais adiante sobre os pecados, já falei isto. E não precisa de nenhum intermediário. Falas direto com Deus, a não ser que sintas que precisas de ajuda, não é? Isso aí é outra coisa. Então, tem que ser todos os pecados, pois um pecado que não foi confessado com arrependimento perante Deus continua na tua conta pessoal.
Não é hora para ter vergonha. Deus sabe muito bem o que é que tu fizeste. Mas tu precisas de confessar para Ele e mostrar o teu arrependimento. Lembra-te o exercício do livre-arbítrio. E enquanto tiverem lá os direitos, os demónios não saem. E mesmo que eles saiam, porque às vezes são manhosos, mesmo que eles saiam, por exemplo, se eles veem que está a esgotar tudo o que têm para eles se agarrarem aí, saem. Ficas, nossa, saiu, acabou. Não, não acabou. Tem que ir até ao fim. Porque se fica lá alguma coisa, muitas vezes eles saem e depois voltam. Quando estiveres mais descontraído, eles voltam porque eles estão no direito ainda. Então, são muitas estratégias. Então, se chegaste até aqui, começa a fazer a tua lista de pecados e ofensas. Então, no final desta série, ou em algum lugar desta série, que eu ainda não estruturei isso, não é? Haverá também alguns vídeos sobre as ofensas, que é para já teres uma visão, e outros vídeos que te vão assistir nesse sentido. Portanto, já começa a fazer a tua lista de pecados desde o nascimento, e à medida que vais focando nos pecados, as coisas vão vindo à tua memória, coisas que nem lembravas mais, começam a vir. Escreve. Escreve tudo, não precisas detalhar o episódio inteiro, mas precisas de fazer a referência ao que aconteceu, de forma que tu te lembres da situação quando estiveres a conversar com Deus. E isto tem que ser feito com muito foco. É muito mais complexo do que parece. Com o arrependimento deve vir a retificação do mal feito. Isto se ainda for possível. Pois sem a retificação não tem arrependimento. Não é? Portanto, o que é a retificação? É o abrir mão dos frutos do pecado. Tu não pecaste porque te deu na cabeça. Não é? Havia alguma coisa a ganhar. Só que o fruto disso é sofrimento e escravidão de demónios, não é o que tu pensavas que era. Então, para cortar o direito dos demónios, precisa de arrependimento profundo, precisa se retificar. Abrir mão do fruto dos pecados. E vale lembrar que essa escravidão, não é, passa para os filhos. E depois vamos falar isso mais na frente. No caso de haver filhos. Não é? Então, voltar e cumprir as leis da mãe terrena, que Jesus menciona, não é? Que são o caminho para o Pai Celestial. Este termo ele usa mais na frente. Ou seja, só sai dos demónios aquele que quer cumprir os desígnios de Deus para ele, cumprir a sua missão de alma. Não é? Aquele que se entrega a Deus completamente. A seguir ele fala, resistindo às tentações. Os pecados precisam parar. Se não pararem os pecados e não começares a trilhar o caminho que Deus desenhou para ti, não adianta. Não é? Por várias razões. Se continuas nos pecados, eles continuam a ter direitos para estar aí. Continuam a receber alimento. Não tem razão nenhuma para sair. Não há razão nenhuma para sair. Se continuas os pecados, é porque não há realmente arrependimento profundo. Não há razão nenhuma para Deus te libertar. Então, os pecados precisam parar. Muitos vícios estão naquele que chegou neste ponto. O pecado se tornou natural, precisa se libertar. E dependendo há quanto tempo está com os demónios, por exemplo, quem é desde o nascimento, toda a personalidade não é de confiança. Vai ter que reestruturar tudo. Não é? E depois depende há quanto tempo estás com eles. Mas algum tipo olha uma palavra. Mas alguma influência eles exerceram, alguma mudança e transformação houve que te manteve muito mais alinhado com eles. E isso precisa de ser revertido.
Então, resistir às tentações é crucial, pois elas são o caminho para os demónios. Começa com pequenas tentações, né? Como uma grande jornada começa com o primeiro passo. Das tentações aos demónios também, não é uma jornada tão longa assim, mas pode ser longa, depende dos teus hábitos, não é? Mas começa com a tentação sutil. Com o arrependimento sincero deverá surgir aversão por esses pecados. Isto é um dos sintomas que chegou na sinceridade profunda, a aversão pelos pecados. De tal forma que até em sonhos traz aversão. Mas, possivelmente, não é de imediato, demora um tempo dentro do processo, não é? Se tiver demónios ajuda bastante, porque quando a pessoa sente que tem demónios, e especialmente quando o processo começar a ganhar intensidade e eles começarem a revoltar-se e a atacar, ou seja lá o que é que eles fazem, né? Pode acontecer muitas coisas, aí vais ter muito mais, parece muito mais incentivo para chegar no arrependimento profundo. Então a tentação, né? Ceder à tentação, cada vez que cedes à tentação ela fica mais forte, tem mais poder. Porque, né? E a tua vontade, o poder pessoal fica mais fraco. E isto é mais importante do que seja lá o que for que cedeste. Então, o pecado em si não é tão relevante, mas o abrir o caminho para facilitar o pecado, que depois abre caminho para outros pecados, é ainda muito mais relevante. Abriste o precedente de ceder e ficaste mais fraco, perdeste poder pessoal. E como um animal que pelo cheiro da isca se aproxima de uma armadilha mortal, né? O animal até pode pensar que está com sorte, está ali uma refeição para ele saborear, mas no entanto é ele quem vai virar a refeição. A tentação é o caminho para ceder direitos sobre a tua vida aos demónios. Ceder à tentação, mesmo que pequena e inocente, né? Pavimenta o caminho para o pecado e o permanecer em pecado pavimenta o caminho para as ofensas a Deus. Depois de liberto o poder dos demónios e quando não houver mais ameaça visível, as tentações voltarão e se cederes, os demónios voltam com mais força e mais direitos. Da tentação ninguém se livra. Ela vai estar sempre, faz parte do jogo, é uma constante. Se cederes, depois de ter sido liberto dos demónios, aí eles voltam e muito pior do que estava. Caso estejas firme e andando, né? E os demónios tiverem saído, eles vão tentar voltar. Primeiro pela força, por exemplo, depende da estratégia, mas normalmente é assim, né? E com tentação, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Mas que eles vão tentar, vão. Vai ser difícil de sair e eles vão tentar voltar. Depois precisa de regenerar todos os corpos sutis, que é o que será feito na segunda parte da primeira reconsagração do templo do Espírito, não é? A segunda parte é de regeneração de todas essas estruturas sutis que foram... Nem imaginas o que é que foi feito com elas se eles estão aí. Uma coisa que nem dá para imaginar. É feia a coisa. E o problema é que nesta fase, quando os demónios saem, há uma tendência a relaxar porque a ameaça não está presente, não é? E é aí que mora o problema e é aí que eles podem voltar. Então, o foco deve continuar do início ao fim do renascimento espiritual. Não deve haver quebras, não é? Até porque o tempo é longo e pode acontecer muita coisa. Eu depois falarei sobre os tempos, não é? Na realidade eu já falei lá atrás. E nesse tempo, como é um tempo longo, 77 dias, não é? Muita coisa acontece. E é natural, depois da ameaça de ser retirada, depois de sair desta fase mais intensa e densa do processo, não é? De dar uma relaxada. Não relaxe, mantém a intensidade até ao fim. Porque isso aliado à tua facilidade em ceder à tentação é uma mistura perigosa.
Para iniciar o processo de renascimento de forma efetiva, que começa por levar a Deus os pecados, e precisa parar de reincidir nos mesmos, não é? Se não deixas claro que não queres largar os pecados, apenas te livrar das consequências dos mesmos. Então, se não largas os pecados, mas queres te libertar dos demónios, do sofrimento e dos pecados, da lista de pecados que acumulaste, então não há arrependimento e não queres parar de pecar. Queres só tirar o peso das costas. Terás uma chance de recomeçar o caminho divino, que é o teu desenho de alma. Não desperdices isso para voltar à mesma vidinha, aos mesmos valores. Então a tua vida, e dependendo há quanto tempo estás sobre o domínio dos demónios, no caso de eles estarem aí, no caso deles não estarem, os pecados que fizeste mostram o alinhamento da tua vida, não é? Então estar a renascer para Deus, remover todos os pecados para voltar para a mesma vida, não faz sentido. Com o renascimento espiritual deve vir um realinhamento completo. Aproveitar essa bênção e essa oportunidade da melhor forma. Porque receber a bênção é um primeiro passo, aproveitá-la da melhor forma é outro. Portanto, o peso só é retirado para que possas correr para Deus. Não é para mais nada. Correr, já nem andar, é correr. Porque tira o peso das costas, já pode correr, não é? E também, durante o processo, no desespero dos demónios, vão fazer tudo para te levar a desistir. Vão dizer que não tens chance de sair, que és deles, que eles são muito poderosos, tu és fraco, que não serves para outra coisa, sei lá. E outro ponto importante, pela tua associação com os demónios, sentirás o sofrimento deles como o teu. E quando tu paras com os pecados, paras com a comida para eles. E eles começam a sofrer. E tu vais sentir esse sofrimento como se fosse teu. Portanto, isto é interessante, não é? Aqui a colocação. E que sofrem quando não os alimentas com aquilo a que tu e eles chamam de prazer. Não é? Este detalhe que eu coloquei aqui faz relevância. Porque os alimentos deles são aquelas coisas que tanto eles quanto tu chamam de prazer. Aquela lista que eu mencionei lá atrás, não é? Que na realidade é sofrimento. Então vale lembrar que são seres de sombra, de vícios, e que sofrem quando não os alimentas com aquilo a que vocês chamam de prazer. Podes achar que esse sofrimento é teu, mas não é só teu, é deles também. Portanto, precisas de resistir à tentação até ao fim e não ceder. Não importa o que aconteça. Eles também não vão gostar dos mantras que terás acesso. Mas Sri Narasimhadeva, se for sincero, estará lá para lutar por ti. E é um grande aliado. Nada é mais forte que Deus. Nada é impossível para Deus. Se não sentes o seu poder e ajuda, é porque não estás realmente arrependido. Só estás a dizer que estás arrependido, pois estás aflito. Não chegaste no fundo do teu coração e não sacrificarias as tuas preciosidades se fosse necessário. Por essa libertação. Se fosses testado, não abandonarias os teus apegos em troca de Deus. E o mais certo é voltares ao mesmo caminho se fores liberto dos demónios. Então, além de não estar realmente arrependido, não é? Tem aqui uma outra parte que é importante, não é? Então, imagina que chegas no final do processo, concluiu bem, foram removidos todos os pecados. E aí voltas a pecar. Fazes uma vida e voltas a pecar e etc. Aí já não somam aqueles pecados individuais que estás a fazer. Vir imediatamente ofensa a Deus. Porque se Deus te perdoou, te deu essa bênção e essa chance, e depois tu voltas para o mesmo, isso já é uma ofensa gravíssima. Então aí já não soma aqueles pecados todos que têm sido ao longo da vida. Não é? Já é uma ofensa gravíssima. E isso já dá direito imediato aos demónios para voltar.
Então, ou não chegaste no arrependimento profundo, ou faltam pecados na lista. Se não estás a sentir o poder de Deus, se não estás a sentir o poder dos anjos de Deus e a libertação dos demónios, é porque ou não chegaste no arrependimento profundo, ou ainda faltam pecados, ou tem alguma coisa hereditária, alguma coisa que vem de família aí. Então, eu se fosse a ti investigava todas as possibilidades. Eu sei que a história da família é uma história complicada e nós vamos entrar nisso mais adiante, depois do Evangelho e Cénio da Paz. Mas explora todas as possibilidades, não pode deixar pontas soltas. Tá. Caminhar de acordo com a vontade de Deus significa dedicar a vida a Deus, independentemente do significado que isso possa ter. Ou seja, a visão que tu tens da tua vida, os teus desejos e etc, etc, não é? Deus tem um desenho para ti, o propósito dessa vida é um desenho da tua alma. E é isso que precisa de ser cumprido. Então não importa que significado isso possa ter, contrariedade possa trazer para os teus planos. Então durante este processo eu vou-te disponibilizar uns vídeos que são importantes para trazeres o entendimento, a visão, o realinhamento. Tudo estará lá disponível. Muito bem. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravirbhava Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantaya Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abhaya Abhayatmani Burishta Om Shro